patrocinado através de ex-alunos e empresas, né? A princípio seria uma empresa só que ia patrocinar. Mas depois de conversa com o Danilo, a gente achou por bem que fosse dividido e não em um só esse patrocínio, em mais pessoas. Ok. Esqueci de falar de Ciência Sem Fronteira. São 12 inscrições homologadas no Ciência Sem Fronteira, Ciência Sem Fronteiras, 2 homologações já foram efetivamente comprovadas, né, confirmadas. Né, então, os 2 estudantes já estão embarcando, um inclusive embarca hoje para a França. Esse número de aprovações, homologações de Ciência Sem Fronteiras, é extremamente importante frisar que nós estamos à frente de instituições regionais como a USP de Ribeirão Preto, tá? Com 12 inscrições homologadas. E esse movimento de internacionalização que está acontecendo no Brasil inteiro, a FEB tem que realmente, nós temos que incentivar, porque cada vez mais essa tendência vai se manifestar, né? E é muito positivo para todos nós, positivo para o país todo, que nossos alunos vão até o exterior, examinem as condições de vida da população de lá, né? Como é que funciona o mundo desenvolvido, e que venham depois aqui forçar o nosso desenvolvimento do Brasil como um todo, da nossa cidade, da nossa instituição também. Então é muito salutar esse movimento, essa tendência, e ficou muito bem retratada ali, né? Essa abertura do Unifeb enlaçando o mundo. Bem, era essa apresentação. Vamos passar para o item 3.6, que é a apresentação do vídeo institucional. Mas eu gostaria de solicitar a retirada desse item da pauta, porque, ao final, algumas alterações foram necessárias nesse vídeo, e então ele não ficou pronto para hoje. Mas na próxima reunião estará certamente pronto, tá certo? Então gostaria de só colocar em votação a retirada de pauta. Já quero aproveitar do item 3.6 e do 3.7, né? Porque a Fernanda não está aí. Ah, deixou? Então tá. Então só do item 3.6, que é a apresentação do vídeo institucional da campanha vestibular 2014. Aqueles que aprovam se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade. O 3.7, então, é a homologação das deliberações do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa. Eu passo a palavra, então, para a professora Maria Paula, já que a professora Fernanda teve que se ausentar para participar como examinadora da banca de doutorado do professor Gil Márcio, né, que é em Araraquara. Um fato também muito bom para nós. Gostaria de pedir a homologação desse colegiado para 2 cursos. Ambos já foram aprovados pelo COPESC, e uma especialização em Direito Previdenciário da área de Ciências Sociais Aplicadas, subárea Direito, carga horária de 360 horas, coordenador professor Rogério Luiz Cury. Como é que fala? Quem se manifesta, aprova. Quem aprovar, que se manifeste. O segundo curso chama Especialização em Saúde Estética, da área de Ciências da Saúde, subárea Farmácia, carga horária 384 horas, coordenadora professora Vanessa Silvia Garcia Medina. Que se manifeste quem aprova. Ok, ambos aprovados por unanimidade. Ok, o item 3.8, aprovação dos balanços anuais, balancetes e prestação de contas de 2012. Sobre isso aí eu quero lembrar que na última reunião nós retiramos de pauta, embora tenhamos comentado, né, toda essa questão de prestação de contas, mas nós tiramos de pauta porque estava pendente do parecer da auditoria que o Conselho Curador tem que fazer, né? Então agora nós já foi feita essa auditoria, que foi
indicada pelo Conselho Curador, a administração contratou, ela fez auditoria e elaborou um parecer, que inclusive já foi publicado até na imprensa, né, no jornal O Diário. Então, agora nós vamos apresentar esses balanços. Gostaria que o Wander, então, conduzisse essa parte. Boa tarde a todos. Eu vou falar brevemente. Coloca o balanço, Lu, por favor. Me permitam ficar de pé aqui para eu enxergar a mesma coisa que vocês. Eu vou ser bem sucinto e vou falar daquilo que é mais significativo, tá? Que nos anos anteriores a gente tinha, por indicação das próprias auditorias que passaram por aqui, algumas falhas importantes, especialmente daquilo que a gente já existia como despesa, como coisas que a gente tinha que pagar e que não constavam do nosso balanço. Pequena e Lu. Aperta o Ctrl e dá scroll, rola para cima que ele vai dar o zoom para você. Aí. Vamos ver se eu acho aí o seguinte, que, bom, especialmente naquilo que o professor Reginaldo falou no começo também, que a gente tem algumas despesas, os dissídios atrasados, e a contabilização também da dívida que a gente foi autuado, né, da Receita Federal. Isso, apesar da gente ter ciência, já existir desde 2009, isso não aparecia nos nossos números, né? Então a auditoria falou, você deve, isso tem que aparecer no teu balanço. E essas são as mudanças mais importantes, né, que se a gente perceber, no balanço patrimonial vai aparecer. Isso, Lu. Então a gente incorporou 5 milhões e qualquer coisa de dissídios atrasados e os quase 50 milhões da dívida da cota patronal do INSS, que estão dentro do PROIES. Mas é uma dívida, a gente tem que pagar e isso tem que aparecer no nosso balanço. Isso alterou de maneira significativa o nosso resultado. Os números são bastante extensos, né? É importante lembrar também que a gente ainda segue esse modelo de contabilidade pública, que é algo que no ano que vem isso já deve estar alterado. Por orientação da auditoria desse ano, eles disseram o seguinte, mantenha a contabilização no formato de pública, mas trabalhe durante todo o ano de 2013 para que o ano já termine formatado, né, e o ano a gente vai recontabilizar tudo no formato de privada, para que ao final, no início de 14 e o final desse, a gente já tenha todos os números no formato de contabilidade privada. Esse formato que vocês veem aqui, esse número ainda é de 2012, né, a gente está quase no meio do ano já, mais no meio do ano, e ainda tem o formato público. Deixa eu só achar aqui. Se você puder me ajudar, Manuel, onde é que está? Está do lado de cá, né? Bom, então a gente tem aqui, ó. Deixa eu achar. Isso, está aqui, ó. Bom, então a gente tem aqui, a grande maioria disso aqui, ó, esse 48 aqui, ó, débitos a parcelar do INSS, é a nossa dívida da cota patronal. Ou seja, para lembrar, é aquela dívida de algo que a gente nunca pagou, mas por conta de assumir a postura de pública, a Receita veio aqui, nos autuou, e a gente teve que, então, passou a dever esse valor. É um valor significativo, né? Nós estamos falando aqui de quase 2 vezes a receita da FEB, receitas anuais, então, é quase 2 anos trabalhando sem pagar nada para dar conta de saldar essa dívida aí. Felizmente, como diz o professor Reginaldo, a gente tem que ficar feliz, né? Foi uma sorte o surgimento do PROIES. É um remédio que surgiu para uma doença que a gente não precisava ter. Mas a gente tem que comemorar, né? Que é a adesão ao PROIES. Então, parte desse número aqui, a gente vai pagar com bolsa. Uma parte dele, 10% a gente vai desembolsar em dinheiro e os outros 90% a gente vai pagar com bolsa. Fruto daquela adesão que a gente fez ao PROIES no final do ano passado. E também aparece aqui, esses 5, quase 6 milhões aqui, ó, que é aquela dívida
mais uma vez aqui comprovando aquilo que o professor Reginaldo disse, isso já está no nosso balanço, então o compromisso de pagar os dissídios atrasados não é mais verbal. Né? Agora está no nosso balanço, esse dinheiro está aí constando como prejuízo, constando como um passivo, como uma previsão, uma provisão, né? Uma obrigação de pagar esse valor, então não é mais só uma promessa. Os números, desce mais, Lu, por favor. Pode ir lá no finalzinho. Outra coisa que a gente fez também por orientação da auditoria foi de refazer a contagem do nosso patrimônio. Então a gente não fez ainda do mobiliário, mas a gente já fez dos prédios. Fizemos uma reavaliação, contratamos uma empresa para isso, e o número só não ficou muito ruim, porque a avaliação que a gente fez dos nossos prédios, da localização, foi bastante positiva. Então aquilo que a gente perdeu, né, contabilizando esse número dessa dívida, a gente ganhou quando a gente reavaliou o nosso patrimônio para cima. Então o resultado não ficou negativo. As explicações vão bem além disso, tá? Mas pelo adiantado da hora, eu quero pedir aos senhores que quem quiser ficar bastante à disposição, tem bastante gente que entende aqui, o Hélio, o professor da hora, que eu e o Manuel estamos à disposição aqui para responder outras perguntas, só para a gente não ficar lendo item a item ali do balanço, que é bastante extenso. Como resumo, e aí eu depois abro para vocês perguntarem alguma coisa, o balanço é positivo, né? A gente conseguiu, por conta do PROES, equilibrar as finanças. O ano passado foi um ano bastante complicado para a gente dar conta de todas as obrigações que a gente tinha, coisas represadas por fazer, investimentos necessários. Obviamente não deu para fazer tudo, nem nesse ano vai dar, a gente tem investimentos grandes. O estacionamento era uma preocupação muito grande que a gente tinha de investir um valor grande para um negócio necessário, mas ainda tinha um monte de outras coisas que a gente julgava também prioritárias. Então a gente conseguiu, graças a esse convênio com a Codasp, fazer o estacionamento, a gente vai concluir agora em julho, com um investimento bastante pequeno, né, perto daquilo que a gente investiria antes, e dessa maneira que a gente está aí sambando aí com essas necessidades todas que a gente tem no nosso dia a dia, com um caixa apertado e com todas essas responsabilidades por pagar. Mas o mais importante eu acho que eu pontuei aqui para vocês e me coloco à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Eu gostaria de fazer também alguns comentários, principalmente no que respeita à contabilidade. Quando nós encontramos, nós chegamos e fomos examinar a contabilidade, uma pessoa que fosse completamente leiga no assunto ia ficar muito feliz quando nós tomamos posse, né? Porque constava no balanço de 2011 um disponível em caixa de 12 milhões de reais. Eu logo quis saber onde é que está. Ué, se tem 12 milhões de reais disponível, opa, então, graças a Deus, a FEB está em boa situação, né? Cadê esses 12 milhões? Não existe. Eram títulos podres, coisa que não tem menor cabimento. Quer dizer, com isso eu quero dizer o seguinte, a contabilidade da FEB não merecia fé. Essa é que é a grande realidade. Toda ainda num formato de contabilidade pública e não retratava a realidade dos fatos, cheia de incongruências, erros, etc. Aí, o que foi feito? Nós constituímos uma comissão composta por membros do curso de contabilidade, aqui o professor da hora, do curso de administração, o Galbiati, quem mais que... do curso de Direito, o professor Mário, né, que está aqui, e várias outras pessoas. Uma comissão de pessoas representativas da comunidade febiana, que fez o seguinte, foi acompanhar o trabalho dos auditores e dos especialistas em contabilidade que foram contratados, para poder fazer um ajuste na nossa contabilidade, fazer com que ela retrate a realidade verdadeira e passe, então, a partir de determinado momento, a ser a contabilidade de entidades privadas, como é o caso da FEB. Certo? E isso que tem sido feito. Em primeiro lugar, já foi ajustado, né? O balanço de 2012 já está ajustado aos números, né,